E a gente não para de falar das manifestações em todo o país. Desde o dia de finados, há concentrações gigantescas em frente a quartéis do Exército. Em todas as capitais e também no interior, tem gente pedindo socorro às Forças Armadas. Bora, Pernambuco! Guerreiro, salve o povo brasileiro! Exército, guerreiro, salve o povo brasileiro! Exército, guerreiro, salve o povo brasileiro! Dia 5 do 11 de 2022, Brasília. Em frente ao quartel-general, compartilhe. E muita gente tem publicado vídeos nas redes sociais feitos durante as manifestações. A brava gente brasileira está mostrando a cara. Olha aquele senhorzinho, ó, tá vendo, tá emocionado, chorando. Como é que Olha só, segunda vez já que ele tá limpando as lágrimas. Vou dar um presente aqui, senhor. Pega a laranja pra nós, senhor. Pega a laranja pra nós. Ó, a manifestação aqui em Brasília, nós fizemos uma extensão, ó, para carregar o celular com gerador, tá? Não é a energia do... Não é gato, tá? É no gerador. A pessoa vem, deixa o celular aqui, ó, e o celular fica aqui carregando, ó. Eu vivi pra ver o meu povo levantar a cabeça pela segunda vez. A vez foi em 64, eu tinha 14 anos e ajudei a salvar o país. E agora de novo, Deus me deu essa bênção, viu? Isso aqui virou uma cidade. Aqui é a maior cozinha que já existiu no estado de Goiás. Das suas casas! Venham! Nos ajudem! O povo brasileiro precisa de vocês! Da nossa nação! É uma nação inteira que está em jogo! Obrigado pela presença, estão felizes. Estou vendo que vocês estão com a roupa que estavam na rua ontem. Nós está indo rápido. Chama você, tamo junto! Tamo junto, Bolsonaro! Pega lá, tá contigo! Seu soldado é o povo, presidente. Pode ter certeza que tudo que for legal fazer, eu farei. Né? Brevemente teremos as consequências do que está acontecendo, ok, pessoal? Outro grupo que aderiu aos protestos foram os índios. O Lula até já prometeu a criação do tal Ministério dos Povos Originários, mas integrantes de várias tribos têm se manifestado e provado que essa história de que Bolsonaro é inimigo dos índios é mentira. Nós indígenas somos verdadeiros brasileiros, somos verdadeiros patriotas. E se nós não tomar conta da nossa casa, alguém vai vir e vai mandar em nós. Por isso estamos aqui hoje para somar junto com a população sapezarense, aderindo a esse movimento da injustiça que está ocorrendo no nosso país. Verdade. Nós não aceitamos ser governado por um bandido, por um ladrão. Como
partido que consegue eleger a maior bancada, como deputado estadual, senadores, governadores, não consegue eleger o presidente. Se não houve fraude, eu não sei o que é isso. Fraude é fraude. Parabéns. E outra coisa, eu vou dizer com toda a clareza aqui, que eu não consigo e não conseguirei jamais que o meu país seja governado por um ex-presidiário. E ontem começou a circular um vídeo no qual o cacique de uma tribo de Roraima mostra qual é a verdadeira relação das comunidades indígenas com setores do judiciário que dizem defendê-los. Meu Brasil brasileiro, do Paulo Pedro com mais um vídeo para vocês diretamente aqui do estado de Roraima. Vou mostrar o vídeo a seguir de uma promotora do Ministério Público Federal querendo lacrar para cima dos indígenas. O Ministério Público Federal nunca fez nada de bom para os povos indígenas do Brasil, a não ser mantê-los pobres e miseráveis. Os indígenas que avançaram economicamente, que conseguiram uma certa liberdade economicamente, foram por seus méritos próprios. O Ministério Público é todo de esquerda. Todo de esquerda. O Judiciário brasileiro me parece que é todo de esquerda. E mandam aí uma promotora que mais parece um extraterrestre tentar calar a voz dos povos indígenas. Parabéns aos indígenas que não se deixaram se intimidar por uma pessoa representante do comunismo e do socialismo. Vejam o vídeo a seguir. Para defender o direito de todos vocês. Agora eu vou perguntar para a senhora. Não, eu tô falando aí. Então, mas peraí, se for no diálogo, nós vamos falar. Se for no diálogo, nós vamos falar. Por favor. Entendeu? Se for no diálogo, Eu faço essas perguntas. Eu faço tudo para vocês. O Ministério Público Federal chega muito bom. Mas a senhora veio aqui para falar bem isso aí para nós? E nós sabemos. E nós sabemos, o Ministério Público não faz nada por nós, nada. O nosso direito é violado. Constantino, começo por você. Hoje eu estava acompanhando durante a tarde a cobertura sobre as manifestações. Bom, a gente percebe, primeiro, que poucas emissoras de televisão cobrem, jornais também, cobrem as manifestações nos quartéis, em frente aos quartéis. É nítido que tentam evitar a veiculação das imagens das manifestações em frente aos quartéis do Exército, principalmente, né? E eu vi também uma emissora com o seguinte questionamento, né? Quem financia essas manifestações, Constantino? Porque eles não entendem que existe manifestação orgânica e voluntária. Eles projetam o que a esquerda faz na direita. E a esquerda só tem manifestação à base de mortadela, para promover quebra-quebra, jogar coquetel molotov na Fiesp e coisa e tal. Tem muita coisa para comentar, Lacombe. Nós já batemos o nosso recorde de audiência aqui hoje, 125 mil visualizações simultâneas. 130 mil já, Constantino. 130. É óbvio que, por um lado, a gente vai comemorar isso, mas o clima não é de festa. Eu comemoro triste. Porque, por que nós temos essa audiência toda? Porque estão restando cada vez menos para dar voz a essa multidão desesperada, com esse sentimento difuso de revolta, indignação e desespero. É disso que se trata, justamente porque a imprensa, via de regra, está fazendo esse trabalho sujo. Eu agora já disse, Lacombe, vamos dar um pouquinho também da retribuição na mesma moeda. Chega de só apanhar calado e oferecer outra face. Por exemplo, eu só chamo meus pares agora da velha imprensa de blogueiros petistas. Eles não chamavam de blogueiro bolsonarista, todo mundo, até para justificar a prisão arbitrária de jornalista. Então, para mim, agora essa turma é tudo blogueiro petista. Empresário também, empresário petista. Não chamam o Luciano Hang e companhia de empresário bolsonarista? Então, o que é a Luísa Trajano? O que é a turma da Natura e do Itaú? Se não empresário petista. E quer saber? Fizeram listinha com o Sleeping Giants, o Luciano Huck aplaudiu a iniciativa, vão encarar um pouquinho do calor, porque no olho dos outros é refresco, né?
Então, que tal agora o movimento que começou para lembrar quem é que está apoiando ou contratando influência que fez o L? Vamos mostrar que defendem bandido de volta ao poder. E aí eu quero partir daí, Lacombe. O que nós estamos vendo é aquilo que a Bárbara, do canal Te Atualizei, resumiu muito bem. Você consegue, politicamente e juridicamente, resgatar um defunto moral como o ladrão socialista. O que você não consegue é fazer isso socialmente. E as consequências estão aí. O que nós estamos vendo é um povo que não aceita a forma como esse ladrão voltou ao poder a princípio, ou voltará, ou o fato dele sequer ter sido candidato. O povo não está engolindo. E não é golpista o povo, golpista foi o sistema que se uniu para fazer isso, com o apoio de um monte de tucano, um monte de empresário, e intelectual, artista, todo mundo que quer uma parcela do botim, torneiras abertas. Veja, nós temos o caso esdrúxulo, muita gente está sendo censurada, mas o que mais me chamou a atenção foi realmente do Marcos Sintra, professor da FGV, foi vice na chapa da Soraya. Marcos Sintra é um professor, formado em Harvard. Ele faz questionamentos, uma postagem para lá de moderada, de prudente, e teve a conta retida por ordem judicial. Se o Marcos Sintra sofre isso, o que vai ser de todo mundo? Então, porque antes a narrativa era, vamos calar os bolsonaristas que espalham fake news. Né? Não tem lei contra fake news, eles decidem o que é, empoderaram o ministro Alexandre de Moraes para ser o imperador do Brasil e criar o Ministério da Verdade, uma distopia de George Orwell, né? E agora eles estão vendo que vão atrás de qualquer um. O cara que tem uma pergunta é isso, moderado, não é nada bolsonarista, né? Então, o que nós estamos vendo é muito tenso com o Brasil, e daí essa atenção do público e essa esperança daqueles que ainda têm alguma voz poder representá-los. Né? Eu mencionei na minha live de sexta-feira, e eu vi que viralizou, né? Que segunda-feira o Ministério da Defesa vai apresentar o seu relatório. Eu não falei que tem nada bombástico, eu falei aquilo que eu recebi da minha fonte. E as palavras exatas eram grandes inconsistências. Foi o que detectaram, ao que tudo indica. E vai vir um relatório que vai corroborar com essas análises independentes de anomalias estatísticas, com dados do próprio TSE. Se é tão fácil rebater, por que não estão rebatendo? Por que estão censurando todo mundo, suspendendo a conta de todo mundo que faz pergunta? Ah, tem caroço nesse angu, né? Então, essa postura está jogando mais lenha na fogueira, e o brasileiro não vai aceitar passivamente isso. Não vai aceitar participar de um teatro mequetrefe, chinfrim, com o verniz de democracia, o nome de instituição. E essa mídia podre fazendo esse jogo. Esses militantes, esses blogueiros petistas, aceitando fazer uma caça às bruxas ao lado de Janones, de Dirceu e companhia, pedindo censura, pedindo cassação do Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do país na história. Isso é democracia para eles? Então, o que nós estamos vivendo já é uma inversão total de valores. Eu escutei de uma fonte boa também, ligada às Forças Armadas, uma informação que eu não sabia. Não sei se vocês tinham. O código-fonte do processo eleitoral é uma colcha de retalhos, que vem desde lá do começo, apenas sendo mexido e acrescentado. Quantas linhas tem o código-fonte hoje? Eu estou dizendo a informação que eu ouvi. Tem que checar. Mas caiu meu queixo. 16 milhões de linhas. Os militares que puderam participar daquela suposta auditoria, Lacombe, eles tiveram que deixar até celular do lado de fora, entraram com papel e lápis para analisar um código-fonte com 16 milhões de linhas. Isso é uma piada de mau gosto, é inauditável. Então, de novo, nós já estamos diante de um golpe. Só não viu quem não quer. Lembra daquele ditado, né? Quem não deve, não teme. O Marcos Sintra, uma das frases, né, que ele proferiu, né? Não vejo explicação para Bolsonaro ter 0 voto em centenas de urnas. Então, por que não rebater? Por que só divulgar uma nota dizendo não? As urnas aqui anteriores a 2020 também estão ok, também são auditáveis. E por que não convocar uma coletiva, uma entrevista coletiva? Por que não dar explicações mais detalhadas? Mas a gente vai lembrar, Ana, da entrevista coletiva do Alexandre de Moraes, ainda durante a votação, lá no primeiro turno. Lembra disso? Ele disse lá, não, mas pensa só, eu lá em 76,
na final do Campeonato Brasileiro de Futebol, entre Corinthians e Internacional. Eu sou corintiano, né? Todo mundo sabe disso. Né? Eu contesto aquele segundo gol do Internacional, um gol do Valdomiro, que a bola não entrou. Né? Mas aquela contestação eu guardo para mim. Só que hoje, Ana, a gente tem o VAR no futebol, né? Mas no processo eleitoral a gente ficou sem o VAR. Ficou sem o VAR, exatamente isso, Lacombe. E o pior que essa história aí do Marco Sintra, eu estava lendo aqui agora, que o Alexandre de Moraes determinou que ele preste depoimento à Polícia Federal sobre esses questionamentos a urnas em até 48 horas. Se isso que nós estamos vivendo não é estado de exceção, Lacombe, eu não sei mais o que é estado de exceção, né? Eu tuitei mais cedo hoje que democracias saudáveis, elas resistem a críticas e questionamentos sem calar opositores e perguntas incômodas. Quem apoia a censura a adversários não tem medo da mentira, Lacombe, tem medo da verdade. Então, por que Alexandre de Moraes não aparece para explicar o que está sendo alegado? É só isso, né? Porque o povo não vai parar. Essas manifestações, né, espetaculares, o nosso povo é um povo muito querido. Carregador de celular, muita gente entregando comida de graça, água, outros pagando por banheiros químicos, ajudando na carona. Lembram daquele vídeo do 7 de setembro da água? Do menino passando da água? Olha, vai o dinheiro e vai voltar a água e uma grande festa, todo mundo. Então, na verdade, o que nós estamos vendo esses dias é exatamente aquele espírito de cooperação, de civilidade, de uma preocupação com uma questão que já é bem maior do que o próprio presidente Bolsonaro. O Bolsonaro vai passar, o Lula vai passar, mas as pessoas entenderam agora o legado de cada um. E nós sabemos que o legado do Lula, que agora eu não falo mais lulopetismo, Lacombe, eu falo lulocomunismo, muito claro. Foro de São Paulo, o projeto que eles querem para a América Latina, o Estado inchado, dominando as pessoas, censurando as pessoas, o que pode ser dito, o que pode ser falado. Já tem aí interlocutores do Lula dizendo que até as Forças Armadas sofrerão aí uma transformação para ficarem mais de acordo com a aura, né, da administração petista. E a censura é necessária nesse momento porque esse establishment todo entendeu que esse movimento, que é acima, além do nome do Jair Bolsonaro, ele não vai a lugar algum. Assim como aqui nos Estados Unidos em 2020, quando Donald Trump perdeu as eleições, Joe Biden entrou na Casa Branca, assumiu janeiro de 2021, todo mundo falou, o trumpismo vai morrer, a direita, a extrema-direita, porque só tem extrema-direita, né? Não tem extrema-esquerda. A extrema-direita vai morrer, a direita americana, os republicanos estão mortos, o líder agora foi enterrado, e aí começou uma perseguição exatamente judicial atrás de Donald Trump, de seus apoiadores, muitos políticos no próprio Congresso. E agora vejam você, Lacombe, agora terça-feira, eleições legislativas para a Câmara e para o Senado, vai ser um banho de sangue dos republicanos, que é como eles estão chamando aqui, né, a bloodbath. Os republicanos vão tomar aí com grande maioria a Câmara, o Senado. Por quê? Porque aquele movimento, a Red Pill, né, a pílula vermelha que foi dada com toda a malcriação de Donald Trump ali no Twitter, boca grande, o jeito dele falar, as pessoas enxergaram que a vida delas estava sendo mudadas através das políticas. E não porque Donald Trump era de uma maneira ou de outra. E que, de uma forma, ele pode ser comparado a Jair Bolsonaro, porque até no establishment americano, Donald Trump mexeu com republicanos e democratas.
Assim como Jair Bolsonaro mexeu no establishment como um todo. E assim como aqui nos Estados Unidos o movimento da direita que o Trump ajudou a levantar e fortalecer não foi a lugar algum, eles sabem que agora no Brasil o movimento que foi fortalecido pelo presidente também não vai a lugar algum. E é preciso, então, censurar, é preciso colocar o medo, eu vou prender, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas pelo que estamos vendo, Lacombe, o povo não vai a lugar algum. Esse movimento, repito, já foi além do presidente Bolsonaro. O povo quer a Constituição respeitada, o povo quer o império da lei estabelecido, porque não apenas a candidatura, mas uma vitória de Lula é a coroação à impunidade. O brasileiro não vai aceitar isso, Lacombe. Moralmente não dá para aceitar de maneira alguma. Bom, e batemos nosso recorde aqui com boa margem já. O nosso recorde eram 120 mil visualizações simultâneas. Já estamos em 144 mil visualizações simultâneas. Augusto, vivemos num reino de absurdos totais. Por exemplo, agora contestar, né, não é mais democrático. Democrático agora, Augusto, é não contestar. Impedir que a pessoa diga o que pense. Né? Olha só, eu vivi intensamente, mas inumeráveis campanhas eleitorais. Não existe a possibilidade de um candidato a uma eleição majoritária, que só tem 2 pretendentes, conseguir ficar com 0 voto numa urna. Isso não existe. Não existe essa possibilidade. Se você tem 8 candidatos à presidência, digamos assim, é possível que um candidato, um Emael da vida, aí não tenha voto nenhum numa sessão eleitoral. Com 2 votos, com 2 candidatos, numa eleição equilibrada, essa possibilidade não existe. Vamos por um exemplo histórico. Sabiam disso, por exemplo, os que praticavam fraudes ostensivamente na República Velha. O sujeito, para votar, tinha que pegar uma cédula individual. Você, pela cor, sabia qual era o candidato. Entrar na casa do chefe político, do lugarejo, ali onde ficava a urna, e depositar o voto. Era rotineiro, o capanga do chefe político ali ao lado. Quando chegava um eleitor qualquer, ele via pela cor que a cédula não era de apoio ao candidato do chefe ou ao próprio chefe, ele simplesmente trocava, tirava aquela cédula individual, né, e botava outra. Alguém, para votar, precisava afrontar o chefe na casa dele diante de capanga. E ainda assim, as urnas registravam. Por exemplo, Júlio Prestes, em 1930, 200 votos. Getúlio Vargas, 3, 2 em São Paulo. No Rio Grande do Sul, também a fraude correu solta, era o contrário. Getúlio, 211. Júlio Prestes, 2. Pelo menos é preciso ter alguma elegância até na fraude. Essa faltou essa preocupação nessa história aí do 0. Não existe, repito, essa possibilidade. E então, que os responsáveis pela eleição, que ficam se aplaudindo em tweets, como tem feito o ministro Alexandre de Moraes, ele tem o dever de explicar como é que isso pode acontecer. Porque não acontece. Não acontece. Nos redutos eleitorais de candidatos fortíssimos em Taquaritinga, tinha alguém votando contra o favorito. Isso não existe, para resumir. Então, pelo menos uma explicação. Por que eles não dão explicação nenhuma? Pela arrogância e pela falta de álibis. Não há. Augusto, em relação a isso, a essas urnas com 0 voto para um dos 2 candidatos, foram 147 urnas no Brasil inteiro com 0 voto para um dos candidatos. Só que numa eleição tão equilibrada, e a eleição foi equilibradíssima,
não chegou nem a 2 pontos percentuais a diferença, né? Você tem dessas 147 urnas com 0 voto para um dos 2 candidatos, 144 de um universo de 147 tem 0 voto para Bolsonaro. Apenas 3 têm 0 voto pro Lula. Então, meu Deus, numa eleição tão equilibrada, a gente não teria também um equilíbrio nisso? Vá lá, 80... Claro. Então, eu sei... Diga, Constantino. 58 milhões e 200 mil. Não esqueça que depois da live lá do argentino, que trouxe à tona, né, essas anomalias bizarras, né, com dados do próprio TSE. Ele alegou isso. Muita gente foi para o TSE, foi lá buscar os dados e tudo. E o site... Até me engasguei. E o site saiu do ar. Voltou depois mexido. Então, houve alteração. Né? Então, assim, com o que nós estamos lidando aqui? Eles perderam o pudor. Veja, eu acordei hoje com a imagem do Ricardo Noblat, um desses blogueiros petistas, né? E a esposa parece que tem explicações para dar aí, mas o próprio Toffoli foi o relator e já arquivou, com o Toffoli, que era advogado do PT. E ao lado dos dois, Noblat e Toffoli, tinha um sujeito com boné de CPX, o mesmo que está nos fuzis da turma do Comando Vermelho, nos corpos que eles matam, e que o Lula usou quando subiu o morro. Só que o mesmo boné que o TSE depois proibiu a campanha do Bolsonaro de usar. Quer dizer, o Lula tinha acabado de usar, se orgulhando daquilo. Aí a campanha do Bolsonaro quis usar isso, não podia mais. E esse sujeito estava ao lado do ministro do Supremo Tribunal Federal, usando o bonezinho do CPX, ao lado do blogueiro petista Ricardo Noblat. De novo, isso é coisa de quem perdeu o pudor, a vergonha na cara. Não precisa, como o Augusto disse, havia pelo menos sutileza no passado. O que nós estamos vendo hoje é um elefante numa loja de porcelana. E se você vir e fala assim, estou achando esquisito esse comportamento, tem algum elefante aí dentro? O cara vai lá e te censura. Augusto, quer falar mais alguma coisa? Acabamos, Constantino, interrompendo você. Só para completar, essa sutileza que se referiu, Constantino, existia até no Iraque do Saddam Hussein, que vencia as eleições por 98%. 2% ele deixava ali, tá, para dar a impressão de que, para passar a sensação de que podia sim, que os poucos que se opunham ao governo podiam sim se manifestar nas eleições. Só 98% estava de bom tamanho para ele. Aqui não. 0 para o adversário. Aí é difícil.